Se trata de uma prevenção para que se evite o início de uma depressão, de um mal-estar, mas a ideia é que esse luto não pode virar um luto tardio, né, que é aquela coisa que se posterga, e um medicamento que é pontual, por uma questão, né, específica ali, se gere uma dependência química, que é o que a gente tem muito. A ideia de que aquele medicamento começa a fazer um efeito inicialmente, mas ele começa a entrar na zona de tolerância, ou seja, aquela dosagem já passa a não fazer o mesmo efeito, e se aumenta a dose, e aí você gera a dependência. Então você tem dois fenômenos, que é a tolerância e a dependência. A linha ouro de tratamento para insônia, o consenso internacional científico já é muito claro, que diz que a primeira linha de tratamento para insônia não é medicamentosa, a primeira linha de tratamento para insônia deve ser comportamental, por meio da TCCI, que é o tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Aí, claro, o caso dela ali, digamos que essa pressão desse fármaco foi com uma forma preventiva de evitar uma depressão, né, e lidar com o luto. Entretanto, ninguém nasceu dependente de medicação psiquiátrica. Vale a pena retornar, né, ao médico prescritor para rever se ainda é necessário esse princípio ativo, se ela não pode engajar em outras atividades que possa recuperar dela a autonomia, né, porque aí você acaba virando, você começou a tomar um medicamento pela questão do luto, agora já toma porque se não tomar não dorme. Então você já instalou aí, digamos, uma dependência química e não é um natural. É mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, com o Elvis, né? Porque Sim, bem lembrado. Porque o Elvis, ele não aguentou a pancada, né, que o Coronel Parker, que foi o empresário dele durante toda a sua carreira, de fazer 3 shows, cada um de 2 horas, numa noite só em Las Vegas. Aí ele precisava de remédio para dormir e precisava no outro dia tomar um remédio para ficar. Isso. Michael também, né? Michael Jackson também. Lembrei exatamente. Elvis e Michael Jackson, né? 2 grandes. Então, eu costumo dizer sempre, Matheus Gomes, nossos ouvintes, né? A Bahia toda que está nos ouvindo. Não Aliás, vem um filme Michael aí, viu? Vai estrear em abril. Né? E é só rapidinho aqui, abrindo parênteses aqui, é estrelado pelo sobrinho dele, o filho de Janet Jackson. Interessante isso. Então, o que eu estava comentando, eu sempre comento assim, não mexa na química cerebral. Existe transplante de fígado, transplante renal, transplante, ou seja, cardíaco, mas de cérebro ainda não tem. Então, evite mexer na química cerebral. Porque uma vez que você mexe na química cerebral, nós não sabemos plenamente quais são as nossas predisposições genéticas. Você pode estar ativando um gene que jamais ativaria se você não mexesse na química cerebral. A nossa experiência é vasta de pessoas que tiveram diversas experiências que mexeram com química cerebral por diversas substâncias outras, legais e ilegais, que ativaram genes, que ativaram diversas outras questões. A gente não sabe a bagagem genética que recebemos de avós, bisavós, tataravós. E se a gente lembrar as aulinhas lá de genética de Gregory Mendel, né, o pai da genética, tinha lá a experiência das ervilhas, né? As ervilhas verdes, daqui a pouco nascia uma ervilha amarela que tinha lá uma ancestral que tinha a amarela, a outra nascia enrugada, ou seja, a gente pode ser o premiado da vez. A genética é o seguinte, quando o CIP pensou que mapeando todo o genoma humano ia resolver todos os problemas, e esse mapeou o genoma humano já tem bastante tempo, descobriu-se que agora não é só o genoma, é como o ambiente ativa ou desativa genes. Aí abriu-se a epigenética, que é como nossos padrões comportamentais ativam genes que jamais seria ativado. Então, ou seja, abriu um cenário muito mais complexo. Então, a ideia de que é bom evitar mexer na sua química cerebral. Então, concluindo aí, ele devolvendo, Matheus, quando a gente tem aquele momento ali que aquela medicação já perdeu a sua finalidade primeira, querer evitar um luto, né, um luto patológico, digamos que assim, ela já estabeleceu agora uma dependência, ou seja, já não toma, se não toma, não dorme. E isso contraria as boas práticas científicas que diz que a primeira linha é comportamental. Então, vale a pena rever essa medicação e entrar em outro processo psicoterápico, né, e, respondendo diretamente, tem tratamento sim. O tratamento é TCCI, tratamento cognitivo comportamental específico para insônia. Anderson, qual seria o papel do sono na regulação emocional? Total e absoluta. Por exemplo, é justamente nas fases, porque quando a gente fala de sono, a gente entende que o sono é, digamos, como se fosse uma linha reta, né? Do ponto A, digamos, ao ponto B, mas não. Quando a gente pensar em sono, vamos pensar em uma espécie de uma roda gigante, Gomes e nossos ouvintes. A gente começa do ponto mais alto ali, né, que é estar vigília, acordado, a hipnagogia, que é a transição, N1, o nível mais inicial do sono, N2, que é o nível mais profundo, N3, que é o nível mais profundo ainda, aí sim, que é o chamado sono restaurador, e aí vem o sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos. Nesse momento aí, que
toda a parte que tem de homeostase, que é equilíbrio, que é regulação de humor, regulação de memória, de tensão, tudo isso é refeito. Então as pessoas que não atingem o nível mais profundo do sono, que é o nível N3, que é chamado nível sono-sol, Emerson, sono-sol, é muito conhecido, é o sono REM, né? O sono REM, mas tem o sono-sol, que é o sono de ondas longas, ondas lentas. Tem um comprometimento completo do vigor cognitivo. Então, não dormir é todas as noites agredir o seu cérebro. Então, é algo danoso, é uma lesão cerebral. Falando nisso, não sei se foi a pergunta que eu fui ali pedir uma água para o nosso convidado. Tem gente que dorme com aquele barulhinho de chuva. Foi essa a sua pergunta? Não, Não, né? não foi a importância do sono nas emoções, né? Eu conheço pessoas que dormem com barulho de chuva. Bota no YouTube barulho de chuva. Sim, que dá mais também. Tranquilidade. Então o ventilador ligado. Não, sabe o que eu descobri? Aquela zoadinha do ventilador. Normal, engraçado, se o ventilador, mesmo que esteja calor, boa colocação, Matheus. Mesmo que esteja calor, se o seu ventilador estiver desligado, você... Não, que esteja frio. Isso, exatamente. Mesmo que esteja frio, você sente falta daquilo. É normal isso? Sabe o que eu descobri? Aqui, eu deixei até salvo aqui, tem uma pasta. Quando eu tô muito agitado, chega à noite, falei, poxa, eu preciso dormir, eu preciso relaxar. Aí eu vou pedir pro Anderson até falar sobre isso. Frequência 432. Também uso. Não é não, Matheus Borges? Uso. O que seria isso? Porque além da 432, tem outras frequências aqui, não é, Anderson? Um dia desses vocês entraram... bineural, né? Um dia desses vocês entraram na sala de reunião e tava lá a frequência baixinha. Aí a reunião fluiu bem nesse dia, né? A reunião fluiu melhor, não foi? Foi uma jogada ensaiada, não foi, Matheus? Até fez uma programação neurolinguística. Foi ótimo. O que acontece? A gente tem aí chamado pareamento. Aí, vamos dividir por partes. Na ideia do ventilador, do ar-condicionado, o paciente meu falou, Anderson, tô aqui em São Paulo super frio, mas mesmo assim liguei o ar-condicionado, porque o barulho. O barulho da chuva. Acho que foi o Luan que falou outro dia aqui sobre isso, que gostava de dormir com barulho de chuva, nosso Luan aqui. Sim, então a gente tem três vertentes. Primeiro, assim, a gente tem um pareamento de estímulos, ou seja, aquele estímulo está associado ao bem-estar. Então, de tanto ouvir aquilo associado ao bem-estar, obrigado, tanto ouvir aquilo associado ao bem-estar, pareou o estímulo. Como a gente está aqui, digamos que não estamos com apetite, mas a gente sentiu o cheiro de alguma coisa, esse cheiro me despertou apetite. Então, ou seja, existe um pareamento de estímulo entre um estímulo olfativo, né, e de repente uma abertura de apetite. Então, a pessoa pareou aquele estímulo entre aquele barulho e dormir, aquele barulho e dormir. Então, quando houve aquele barulho, ativa gatilhos de iniciar a parte do sono. Para alguns funciona dessa forma, aquela ideia do pareamento. Porém, tem uma outra dinâmica que é reminiscências mnemônicas uterinas, que é a frequência do show. Reminiscências mnemônicas uterinas. O que é mnemônicas? De memórias insabidas. Olha só. Uau. Que mnemônicas. Som e memória que você diz, puxa, parece a frequência. Parece o som do útero. Isso, ou seja, parece o batimento da corrente sanguínea uterina. Que... A gente não sabe o que era aquilo. É aquela ideia de sacudir o bebê, aquela ideia semelha à frequência do grupo caminhando. Uhum. Então, ou seja, aí tem um ramo da psicologia que chama-se etologia, não é com ecologia, eto com T, que é o estudo da espécie. E tem como esse cérebro evoluiu para entender as pistas ambientais e perceber se é perigoso, se é ameaça, se eu fico acordado, se eu durmo, que é uma área cerebral, um grupo de neurônios denominado SARA, que é Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então a gente está o tempo todo mapeando. Então dentro desse cenário aí tem um pareamento de estímulos, que é a chuva, né? Ou seja, desde que o homem tem a chuva, né? O ser humano tem a chuva. E a questão da frequência é muito aquela ideia de que quando você bota aquela frequência, você está dando um estímulo auditivo. Aquele estímulo auditivo tá o quê? Estribo, bigorna e martelo, que são os três menores ossos que tem no nosso ouvido, tá virando frequência, tá ressoando no nosso crânio, então tá fazendo, entre aspas, um microninar, e aí dentro desse cenário aí tá produzindo aqui uma instabilidade, mudando a frequência, ou seja, tirando, né, o pensamento acelerado de qual vai ser a próxima notícia, e agora já chegou novos informes aqui, eu vejo essa notícia, eu sou o primeiro a botar a notícia no ar, eu espero amanhã e fico de fora da novidade. Então, se eu vou checar essa fonte e tem o risco de botar uma notícia que é, de repente, fake, porque eu não chequei a fonte, ou eu checo demais e perco o time. Então, tudo isso gera uma antecipação de futuro no presente, a chamada ansiedade antecipatória. Então, se eu
ficou muito, quer dizer, segurar o sabonete molhado, né? Se eu apertar demais ele cai, se eu folgar demais também ele cai. Tudo isso não se faz sem gasto de energia psíquica e isso é incompatível com dormir. Gomes, antes de você colocar o ouvinte aí, só dizendo aos ouvintes que nós estamos também ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Isso. E o Anderson também está fazendo uma transmissão aqui com no videomaker é andersonpereira.neuro no Instagram. Anderson Pereira.neuro no Instagram. Muito bem, vamos até Feira de Santana. A Princesinha do Sertão, Isso. Né? O Wilson Passos, nosso colega da Band FM em feira, tem uma pergunta agora. Vamos lá, Wilson. Uma boa tarde para você, Matheus. Um abraço, Gomes. Alô, Emerson. Aquele abraço. Minha pergunta hoje para o nosso convidado, o Anderson, é a seguinte. É mito ou é verdade? Até que ponto realmente pode prejudicar o sono e você perder a qualidade no sono? Antes de dormir, você ter o hábito de olhar celular, olhar Instagram, olhar imagens. Isso pode comprometer a qualidade do sono, Anderson? Um abraço para vocês aí nos estúdios da Band. Maravilha, um abraço aí para a Princesinha do Sertão. Olha só, vamos fazer um raciocínio muito rápido aqui, sintético. Estamos num ambiente totalmente escuro, uma sala totalmente escura. Faltou luz, aqueles breaks que às vezes acontecem, né? E aí a gente, que a gente faz? Pega o celular e um celular é suficiente já para clarear um pouco ali aquela sala, né? Isso. Então, ou seja, tamanho é o feixe de luz. Agora imagina aquele feixe de luz agredindo a retina. Então a nossa retina ela é hipersensível para a captação de luz. E um raciocínio muito simples. Se tem luz é dia, se tem dia é sol, se tem sol não dorme. Então quando a retina ela recebe aquele feixe de luz, ela não só inibe a melatonina, que é o neurohormônio que sinaliza, né, a mudança de ciclo, você deixa o seu sistema captador confuso. Existe uma estrutura cerebral chamada NSQ, que é o núcleo supraquiasmático, que é o nosso marca-passo do sono natural. Quando é sinalizado que há um excesso de luz, você confundiu, é dia ou é noite? Então aquela ideia você desregula o relógio biológico, que é o nosso relógio, o relógio social. Então socialmente é 10 da noite, mas biologicamente ainda está registrando como 3 da tarde, então não se dorme porque é 3 da tarde ainda. Então há essa assincronia entre relógio biológico e relógio social. E uma das formas de desincronizar esse relógio é agredir a retina com a luz do celular nos horários indevidos. Então quando a gente está ali, está agredindo o tempo todo, sem contar, e aí concluindo, que você está vendo algo no celular ali, nada naquele celular vai lhe interessar para você dormir. Dormir na calmaria, dormir, né, entrar em outra linha de frequência, ali você tá no celular, você está vendo. Se você está vendo, você está ativando a área cerebral que é responsável pela visão. Então você está colocando em movimento um órgão, que é o cérebro, que deveria estar em repouso. Você está ouvindo, você está projetando coisas que vai deixar você alegre, coisas que vai deixar você triste, coisas que vai fazer você rir, coisas que vai fazer você ficar irritado. Ou seja, você está sacudindo um órgão que deveria entrar em repouso. Então, ou seja, é contraproducente, não faz sentido nenhum você estar em celular e dormir. Você não fica no celular para dormir, você se afasta do celular justamente para dormir. Se eu olhar meu celular de noite, eu fico uma semana sem dormir. Aí, tá vendo, Emerson? Só tem problema. Viviane Black tá dizendo aqui que deita pra dormir, aí ela fica assistindo vídeos do Hells. Sim. Quando ela se dá conta, já tá ali 3 horas assistindo o Hells, chega 2, 3 horas da madrugada, perde o sono. Vídeo de quê? Viviane Black. Não, vídeo de quê? Viviane Black. Do Rios. Vídeos do Hells. Do Instagram. Do Instagram. Ei, pergunta. Belmonte de Abrantes, trabalho à noite durante a semana sim, semana não. Isso pode afetar minha saúde futuramente? Não é futuramente, é presentemente, já está lhe afetando, isso aí não tenha dúvida nenhuma. Por quê? E aí, sendo bastante direto com você, o humano, aquilo que nos conferiu chegar até aqui, responde a uma única pergunta. De dia, o humano, o mamífero, está em atividade. À noite, ele está recolhido para repouso. Então, aquela ideia de uma semana em atividade, uma semana fora de atividade, aparentemente, qual o raciocínio inicial que a gente faz? Não, na semana que eu estou em repouso, eu vou descansar e vou, né, me recompor. Mas o sono perdido, ele não é recuperado. É uma agressão que se tem no organismo. Aí eu faço a comparação com uma água, né? A água que a gente não toma naquele dia agrediu os rins. No outro dia você tomou 2, 3, 4 litros, isso não fez diferença porque os rins foram agredidos no dia anterior. Né? Ou seja, o que é que acontece? Ou seja, quando você não entendeu ali que é como a fumaça a poeira, né? A poluição, aquela poeira que você respirou daquele carro que passou, aquele ônibus, aquele caminhão que passou carregado de carbono.
desculpe, você respirou aquela fumaça agrediu os pulmões. Então, mesmo que você venha depois respirar por meio de máscara, há uma agressão. Então, concluindo, há uma alteração não só na parte cardiovascular, como também na parte no nível N3 é retirado do nosso cérebro uma proteína chamada beta-amiloide, que é conhecida como a proteína do Alzheimer. Então, pessoas que não atingem níveis mais profundos do sono estão se colocando em grupo de risco de ativar um Alzheimer se tiver uma predisposição genética. Então, você tem uma predisposição genética, um fator que desencadeia e um comportamento que mantém. Pergunta do... Sim, Emerson. Não, por favor, ouvinte, prioridade. Vamos lá, pergunta do ouvinte agora. Matheus, boa tarde. Pergunte aí ao médico aí se o exercício físico ajuda a controlar a insônia. No caso, você fazendo exercício físico à tarde ou à noite, ajuda a melhorar o sono? O nome dela é?